Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos sobre adesão à ata de registro de preços e limites para adesão por órgão não participante, órgão carona. Numa licitação onde nós temos órgão gerenciador e órgãos participantes. Vamos ver como funciona com base na nossa enquete dominical. Vamos lá. Pois bem, meus amigos, essa é a nossa enquete dominical que está disponível todos os domingos. É um caso prático, um caso concreto sobre o tema que nós vamos discutir. E dessa vez vamos falar, dentre outras vezes que já falamos, sobre adesão à ata de registro de preços no sistema de registro de preços. Um procedimento auxiliar previsto na Lei 14.133, que já existia, logicamente, mas agora é tratado como procedimento auxiliar que nós, inclusive, adoramos, ministramos curso, tá? E aí que viemos discutir um tema interessante que muita gente tem dúvida ainda, demonstrado, inclusive, nessa enquete dominical, tá? Veja só, determinado órgão divulgou o pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de material gráfico. Para um dos itens, o quantitativo registrado na ata de registro de preços, ARP, ata de registro de preços, foi órgão gerenciador. Quem é o órgão gerenciador? É o órgão que gerencia a ata, é o órgão que realiza a licitação, é o órgão que realiza o planejamento da sua contratação e conclui como melhor solução aquele sistema de registro de preço. Então, o órgão que realizou a licitação, o órgão detentor da ata de registro de preços é o órgão gerenciador. E para esse item tem 100 mil unidades. E temos dois órgãos participantes, órgão participante 1, órgão participante 2. O que são órgãos participantes, meus amigos? São órgãos que, durante a fase de planejamento daquele órgão gerenciador, um outro órgão toma conhecimento de que aquele órgão participante irá realizar aquela licitação daquele objeto e se manifesta por meio de um instrumento chamado intenção de registro de preços. O órgão gerenciador divulga essa intenção e aqueles órgãos participantes têm no mínimo 8 dias úteis para se manifestar. Informa lá, eu quero participar da sua licitação no item 1, no item 2, no item 3, no item 4, com quantitativo X. Esses são órgãos participantes que integram o edital, integram o termo de referência e integram a ata de registro de preços. E contabiliza todo o quantitativo daquela ata de registro de preços. Tá? Então, nós temos 100 mil unidades para o órgão gerenciador, 50 mil para o órgão participante 1, 50 mil para o órgão participante 2. E aí vamos à nossa enquete. Um primeiro órgão carona, um determinado primeiro órgão carona, o que é um órgão carona? Um órgão não participante. É aquele órgão que ele nem sabe que a licitação existe. Após a licitação, após a ata de registro de preço estar vigente, com esses quantitativos, aquele órgão surge uma necessidade lá, e aquela necessidade, de repente, ele observa essa ata e verifica que essa ata desse órgão gerenciador, com esses participantes, atende a sua necessidade. Ele exclui um processo, um planejamento e após uma conclusão de estudo técnico preliminar, caso se conclua pela viabilidade na adesão, chamada adesão à ata, esse órgão não participante, popularmente chamado de órgão carona, ele pode se utilizar dessa ata para a contratação. Então, nessa realidade, esse órgão carona, esse primeiro órgão carona, para esse item solicitou adesão, solicitou adquirir esse item. Qual o quantitativo? Quantitativo de 100 mil unidades. E aí a nossa enquete pergunta: com fundamento na Lei 14.133, poderá ser autorizada a adesão? Meus amigos, atenção, atenção a esse tema, que muitos colegas interpretaram errado, e aí vimos, inclusive, pela própria resposta da enquete, tá? 36% dos colegas marcaram que sim, era possível, mas 64% dos colegas marcaram que não. Vamos ver a regra com base na Lei 14.133. O artigo 86 é o que traz essa regra. O artigo 86 ele inicia falando da intenção de registro de preço. Então, aquele órgão gerenciador
vai realizar a licitação, ele divulga essa intenção pelo prazo de 8 dias úteis, e aí você pode ter órgãos participantes, que foi o nosso caso. Tivemos 2 órgãos participantes. Mas após a licitação, a lei ela regra no parágrafo 2º que os órgãos não participantes da ata, vamos voltar aqui, o parágrafo 2º prevê que os órgãos não participantes da ata podem fazer adesão a essa ata e comprar por essa ata, desde que justifique a vantagem, desde que justifique o preço é vantajoso, desde que após a consulta ao fornecedor, o fornecedor concorde em vender para ele, mesmo ele não estando participando da licitação, após consultar o órgão gerenciador concordar. E a nossa enquete é exatamente isso. É possível essa adesão, essa concordância? Nós temos aqui 100 mil unidades do órgão gerenciador, 100 mil unidades do órgão participante e 50 mil unidades do órgão participante 2. Temos aí no total da ata, atenção, 200 mil unidades, meus amigos. A ata para essa enquete possui 200 mil unidades. Vamos à regra da lei. A lei prevê no parágrafo 4º que as aquisições adicionais, quer dizer, as aquisições por adesão dos caronas, dos órgãos não participantes, tá? Referidos no parágrafo 2º, não poderão exceder. Qual é o primeiro limite? Por órgão ou entidade. 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata. Pessoal, considerando o órgão gerenciador e órgão participante. 50% para o órgão gerenciador e para o órgão participante. Meus amigos, soma-se o total da ata de registro de preços. Então, a nossa ata, na nossa realidade, nós temos 200 unidades, tá? Então, temos 100 mil, 50 e 50. E qual é a regra da lei? Que o órgão carona pode pedir adesão até 50% do quantitativo para órgão gerenciador e órgão participante. Significa que 100% é exatamente 50% de 200. Tá bom? Então, olha só. Sim, nesse caso, concordando com 36% dos colegas, é perfeitamente possível. O controle não é apenas o órgão gerenciador, o quantitativo do órgão gerenciador. O quantitativo, como vimos na lei, deve observar todo o somatório da ata, órgão gerenciador e órgão participantes. Tá bom? Muita atenção com relação a essa regra para que você tenha um controle eficiente da sua adesão, das suas permissões à ata de registro de preços. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.